vamos para o tema de hoje, que é sobre os produtos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Os produtos, na realidade, são as coberturas que vocês podem ofertar para cada tipo de cliente. Então, nesse nosso encontro aqui, eu vou explicar como que funciona cada uma das coberturas, como que funciona a cobertura de roubo, de furto, PT. A gente vai entender certinho como que cada uma delas funciona, aonde cada uma delas entra, como que se adequa a cada tipo de veículo. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper. A gente vai trocando uma ideia aí para saber como que funciona cada uma delas, beleza? Vamos lá. Hoje, pessoal, o portfólio da Surrai de produto, ele conta com essas 6 coberturas aqui. Eu vou explicar primeiro do 1 até o 5, depois eu explico a 6ª cobertura e eu vou dizer o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Vamos lá, do 1 até o 5 aqui primeiro, tá, pessoal? Cobertura número 1 é a cobertura de roubo e furto mais assistência às 24 horas. Como que funciona essa cobertura? Caso ele seja roubado ou furtado, ele é indenizado em até 100% da tabela FIP, beleza? Então essa daqui não tem muito segredo. Cobertura número 2, roubo e furto mais perda total e assistência às 24 horas. Nessa daqui tem o roubo e furto, igual na primeira, só que ela também engloba a perda total por fenômenos da natureza, inclusive, tá? Esse perda total aqui entram fenômenos da natureza. Então, enchente, alagamento, queda de árvore, um incêndio depois de uma batida, ele vai estar coberto aqui na cobertura de perda total. O importante é vocês entenderem como que funciona a perda total na Surrai, como que eles consideram uma perda total. Eles consideram uma perda total, pessoal, quando os danos, ele bateu o carro, os danos para arrumar excedem 75% do valor da FIP. Por exemplo, eu tenho um carro e ele vale 100 mil reais. Eu bati o meu carro. Se para arrumar ficou 80 mil reais, 80% da FIP nesse caso, então a Surrai considera como PT e me indeniza em 100% da tabela do meu veículo. Agora, eu tenho um carro que vale 100 mil. Eu bati, para arrumar ficou 50 mil, 50% da FIP nesse caso. Então, nesse caso, que é 50% da FIP, a Surrai não considera como PT, como perda total. E nesse caso em específico, eu não estou coberto aqui na cobertura de PT, beleza? Ficou clara essa parte até agora, pessoal, como que funciona o PT? É importante vocês saberem disso. Que entra também fenômenos da natureza. Qualquer dúvida podem me interromper, beleza? Vamos lá. A cobertura número 3, pessoal, roubo e furto mais PT mais terceiros. Então aqui é o roubo e furto mais o perda total, igual na cobertura número 2 e número 1. Só que nessa também tem a cobertura de terceiros, RCF. Sempre que a gente tiver essa sigla aqui, ó, RCF na plataforma, significa cobertura de terceiros. Hoje a Surrai cobre terceiros da seguinte forma. Ela cobre danos materiais, danos corporais e danos morais. Eu explico com mais clareza no treinamento da plataforma, né, que a gente vai fazer em seguida depois. Mas para dar uma pincelada assim por cima, danos materiais é qualquer dano ao patrimônio. Não é só o dano ao veículo do cliente ou do terceiro. Por exemplo, seu cliente bateu na fachada de uma loja, acertou um portão, derrubou um muro, acertou um poste. Tudo isso entra nos danos materiais. Então, se tiver dentro do valor contratado, que é até 1 milhão, é bem alto, a Surrai vai cobrir esses danos. Danos corporais é questão de acidente. Então, ele derrubou um motoboy, acertou um carro, tinha uma família, alguém se machucou. Qualquer coisa que entre em danos corporais, medicamento, cirurgia, internação, que é até 1 milhão também, a Surrai também vai cobrir. E danos morais, questões jurídicas. Vamos supor que o seu cliente ele discutiu com alguém no trânsito e um xingou o outro e ele foi processado por danos morais. Um terceiro processou ele. Então, se tiver dentro do valor contratado, que nesse caso para danos morais é até 200 mil, a Surrai também vai arcar com esses custos. Fechou? Ficou claro, pessoal, a parte de terceiros? Sim ou não? Nenhuma dúvida? Boa. Vamos lá. A cobertura número 4, pessoal, é roubo e furto mais terceiro. É a mesma coisa, só tira o PT. Então a cobertura 4 aqui é só roubo e furto terceiros. E a cobertura número 5, que é sempre a última que a gente vê, é a cobertura só de terceiros. Então o cliente mesmo ele não tem nenhum tipo de cobertura e tem cobertura só para o terceiro, nos mesmos moldes que eu falei, danos materiais, corporais e morais. Materiais e corporais até 1 milhão e morais até 200 mil. Fechou? Bom, vocês podem ver, pessoal, que do 1 até o 5 não tem nada falando de colisão, é só de PT.
Colisão cobre só no terceiro, né, com os danos materiais. A Surrai não trabalhava com a colisão parcial, ela cobria só o PT, porque para ela entendia que no momento de mercado que ela vinha trabalhando não era interessante. Porém, do meio do ano passado para cá, eles integraram essa nova cobertura, que é a número 6, que ela se chama cobertura compreensiva. Essa cobertura compreensiva, aí sim ela cobre tudo. Ela vai cobrir o roubo, o furto, o PT e as perdas parciais, né? A colisão, a batida, tanto do cliente, do seu cliente, quanto do terceiro, beleza? Então essa cobertura, ela é completinha, ela é a única que tem pagamento, né, acionamento de franquia, do 1 até o 5 aqui, para você acionar o seguro, para qualquer caso, roubo, furto, PT, não tem que acionar a franquia. É só na cobertura número 6, que é a cobertura compreensiva, que tem o valor de franquia para acionamento. Porém, essa cobertura não tem para todo tipo de veículo. Ela é exclusiva para carro, van e VUC de até 20 anos em todo o Brasil. Motos tem no estado do Paraná. Eles estão liberando aos poucos, por enquanto já tem essa cobertura completa para moto só no Paraná, para o restante do Brasil ainda não. E caminhão, a previsão é de liberação ainda nesse segundo semestre de 2026. Então é o mesmo esquema. Eles vão liberando primeiro pelo Paraná, é sempre no estado do Paraná que eles fazem ali os projetos pilotos dele. E eles vão soltando e depois soltam para todo o Brasil. Acredito que até o começo do ano que vem essa cobertura tenha para todo tipo de veículo em todos os estados. Por enquanto é carro, van e VUC Brasil inteiro, de até 20 anos de uso, e motos só no Paraná. Fechou? Alguma dúvida, pessoal, sobre a cobertura compreensiva? Sobre qualquer uma delas, na verdade, né, do que eu apresentei aqui do portfólio de produtos. Pode perguntar, tá? Não estou escutando ninguém, não estou vendo vocês. Mas tirem suas dúvidas caso vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Manda um alô aí para eu saber que eu não estou falando sozinho. Tudo certinho. Bom, pessoal, portfólio de produto é isso, não tem muito segredo. Vou falar também um pouquinho sobre assistências 24 horas para a gente finalizar. Esse nosso encontro aqui é mais rápido hoje. Assistências, pessoal, a Surrai presta assistência em todo o território nacional. Então ela tem uma empresa terceirizada que faz essa cobertura de assistência para ela, que se chama Mondial. E por enquanto as assistências são essas. Então tem o transporte residencial de táxi, tem o guincho, né, que é o reboque, troca de pneu e chaveiro. Todas essas são 4, né? Cada uma delas o cliente pode acionar 3 vezes por ano, cada uma. Então ele tem direito a 3 transportes de táxi, 3 guinchos, 3 trocas de pneu e 3 chaveiros. Por isso que aqui são 12, né? Porque são 3 acionamentos de cada uma delas e são 4. Então 3 vezes 4, 12 por ano. Fechou? A gente tem duas opções do guincho e do táxi. 200 km a partir do ponto que ele acionou e 500 km a partir do ponto que ele acionou. Por exemplo, seu cliente tem 500 km contratados, ele aciona o seguro. Ó, tem alguém querendo entrar aqui um pouquinho atrasado, vamos ver quem é. Boa. Seu cliente ele acionou o seguro, o guincho vai até ele. A partir do momento que o guincho chega até ele, ele tem 200 ou 500 km para rodar para onde ele quiser dentro desse raio de 200 ou 500. Seja para levar para a residência dele, caso seja dentro desse raio, um ponto de apoio, Aí, uma Chimbica, mecânica. Surrai aí, ó, live. Calma aí, deixa eu tirar um mudo aqui. Bom, então o guincho e o táxi eles seguem a mesma quilometragem. Tanto do guincho vai ser 200 ou 500 e o táxi também é 200 e 500, a partir do ponto da ocorrência. Então, como eu estava dizendo, o cliente acionou o seguro, o guincho vai até ele. A partir do momento que o guincho chega lá, ele tem 200 ou 500 para rodar para onde ele quiser, dentro desse raio. Fechou? 3 vezes por ano de cada. Ele pode usar as 3 na mesma semana, pode usar o guincho 3 vezes na mesma semana. Não tem problema. Porém, ele não tem mais direito a um guincho, só na renovação dele. São só 3